Olá, aluno. Meu nome é Francisco Nogueira e hoje eu serei o seu professor. Eu sou professor da Escola de Roçadinho, a Escola Almira Prudêncio. O assunto da aula de hoje será geometria plana, certo? O assunto referente será ao assunto de triângulos. O que iremos aprender na aula de hoje? Bom, hoje veremos o que é um triângulo, o que é um polígono, elementos de um triângulo, a classificação desses triângulos, propriedades e servianas. Bom, o primeiro tópico da nossa aula é o que é um triângulo. Bom, como vocês podem ver aqui, me acompanhe na leitura. Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. Bom, vejamos aqui. Temos aqui um triângulo, certo? Com três lados, três vértices e também três ângulos. Bom, se pegarmos essa reta aqui, na qual eu estou passando aqui o marcador, e separarmos desse triângulo. E fizermos o mesmo com as outras duas retas, né? O que teremos será apenas o quê? Seríamos apenas retas. Porém, quando a gente pega essas retas e junta essas três retas, forma a figura geométrica do triângulo, ok? Bom, falei aqui também que são polígonos. Mas o que é um polígono? Então vamos lá, preste atenção. Polígonos são figuras planas e fechadas constituídas de segmentos de reta, ou seja, são figuras constituídas de retas, não de semi-retas ou de circunferências. Isso desconfiguraria, né, um polígono. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí, são exemplos de polígonos, né? São o triângulo, o quadrado, que é um quadrilátero, pois tem quatro lados, o pentágono e o hexágono. Esses aí são exemplos de polígonos. Existem muitos outros, mas isso aqui é só para a gente ter a noção de como que se comporta, né? De como que é um polígono. Se esse triângulo aqui, por exemplo, né? Temos aqui três retas. Se nesse triângulo tirássemos essa reta e trocássemos por uma semi-reta, né? No qual, em vez dessa reta, ficaria aqui uma semi-reta, não poderíamos chamar esse triângulo agora de polígono. Por quê? Porque só são polígonos as figuras planas e fechadas. Para que seja configurado como polígono, essas figuras têm que ser reta. Um outro exemplo, por exemplo, se pegarmos aqui esse hexágono e cortarmos metade dessa reta, e essa metade aqui jogarmos fora, né? Ainda ficará aqui uma reta. Porém, mesmo assim, ainda não podemos dizer que seria um polígono, pois uma das características dos polígonos é que elas são figuras fechadas. Se fizermos isso, esse exemplo que eu acabei de comentar aqui, retirarmos essa metade dessa reta, essa figura ficaria aberta. Logo, também não seria mais um polígono. Bom, o próximo tópico da nossa aula é elementos de um triângulo. Como vocês podem ver aí nesse texto, são quatro elementos que o triângulo possui. São os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos, certo? Me acompanhe aí na leitura. Os lados são os segmentos de reta que formam o polígono, certo? Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. Os ângulos internos são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo. Ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Para exemplificar, eu coloquei esse exemplo aqui, no qual podemos ver essa imagem. Esse ponto aqui do triângulo é chamado de vértice.
esse triângulo tem mais outros dois vértices, que seriam, no caso, as pontas dos triângulos. Os lados seriam esses segmentos de reta, no qual vocês percebem que forma o triângulo, certo? O ângulo interno é esse ângulo aqui da parte de dentro do triângulo, e o ângulo externo, esse ângulo maior da parte de fora do triângulo. A gente pode perceber que isso aqui é um ângulo quando prolongamos essa reta aqui, certo? Então, dessa forma, podemos perceber esse ângulo aqui do triângulo. Bom, enquanto a classificação desses triângulos, podemos classificá-los de duas maneiras. Podemos classificá-los de acordo com os ângulos e de acordo com os lados. Percebam aí na imagem, certo? Vamos primeiro para a parte dos ângulos. Temos aí três tipos de triângulo. Temos o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Então perceba o seguinte, certo? Que uma das características do triângulo retângulo é que ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Isso característica, né? Isso mostra que ele é um triângulo retângulo. Temos também o triângulo que é acutângulo. Ele diz aqui para a gente, essa imagem, que tem três ângulos agudos. E o que isso significa, um ângulo agudo? Significa dizer que esse ângulo é menor do que 90 graus. Bom, o próximo triângulo é o obtusângulo. E o que é isso, professor? É um triângulo no qual ele tem um ângulo que é obtuso. E o que significa dizer que o ângulo é obtuso? Significa dizer que esse ângulo dele aqui, ele vai ser maior do que 90 graus. Ok? Bom, a próxima classificação seria os lados, né? Podemos vê-lo aqui de acordo com os lados e sem os ângulos. Bom, o triângulo equilátero, ele é classificado como sendo equilátero porque tem três lados iguais. O triângulo isósceles, a característica dele é que tem dois lados iguais, e o escaleno tem três lados diferentes, certo? Professor, mas quando que eu uso um e quando que eu vou usar o outro? Bom, os triângulos com os ângulos, normalmente, né, a questão lá vai dar esse ângulo. Então, quando o ângulo, você vê que tem um ângulo triângulo, você pode dizer que ele é um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo que é obtuso. Já se na questão não tem nenhum tipo de ângulo, né, então você pode classificá-lo como sendo equilátero, isósceles ou escaleno. O próximo tópico da nossa aula são as propriedades dos triângulos. Então preste atenção aí, que é muito importante para que vocês entendam um pouco melhor esse assunto. O primeiro tópico: a soma das medidas dos triângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. O que isso significa, professor? Significa dizer que a soma dos ângulos de um triângulo, certo? Isso, os ângulos internos, somando esses ângulos, isso tem que ser igual a 180 graus. Como assim, professor? Digamos o exemplo aqui, certo? Digamos que um ângulo aqui tenha 40 graus, esse outro ângulo tenha 50 e esse outro ângulo tenha 90 graus. Quando fizermos essa soma, perceberemos que o resultado dessa soma vai ser igual a 180 graus, ok? A segunda propriedade diz o seguinte para a gente: a soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo sempre será igual a 360 graus. Voltando mais uma vez aqui. Bom, para exemplificar melhor essa propriedade, imagine o seguinte: imagine que iremos aumentar essas retas aqui dos triângulos, certo? Iremos trazê-las para cá e para cá. Quando fizermos isso, a gente vai ser capaz de perceber os ângulos externos, né? Ou seja, os ângulos que estão fora do triângulo. Aquela propriedade, ela diz para a gente que a soma dos ângulos externos tem que ser igual a 360 graus. Eu dei o exemplo aqui agora da primeira propriedade que esses ângulos aqui de dentro teriam que ser igual a 180 graus.
Um era de 40, o outro era de 50 e o outro era de 90. Então, imagine aqui o seguinte. Se esse ângulo aqui, por exemplo, né? Digamos que esse ângulo aqui externo seria de 120 graus, esse outro de 120 graus e esse outro aqui de 120 graus. Por que eu digo que esses três ângulos aqui seriam iguais? Porque esses lados desse triângulo aqui, pelo menos dessa figura, são iguais. Logo, os ângulos também terão que ser iguais. Então, se eu tenho um ângulo aqui de 120 graus, outro de 120 e outro de 120, quando eu somar esses três números, né? 120 mais 120 mais 120, o resultado total vai dar igual a 160. A terceira propriedade diz o seguinte para a gente. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Para exemplificar melhor essa propriedade, ela fala para a gente o seguinte, que a medida do ângulo externo, certo? O exemplo seria esse ângulo aqui, digamos que fosse 120. Então, isso significa dizer que a medida desses dois ângulos aqui, que estão adjacentes a ele, não adjacentes, né, a ele, vai ser igual também a 120. Entendido até aí, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui, certo? E vamos para a quarta propriedade. O maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. Então, para exemplificar melhor isso aqui, vejamos essa seguinte figura. Temos aqui que o maior lado, né, do triângulo seria aonde o vértice se encontra aqui, ó, certo? Esses dois lados aqui são iguais, então os ângulos também serão iguais. Mas para exemplificar melhor, imaginemos que esse aqui fosse maior, tá bom? Esse ângulo, como vocês podem ver, o lado maior, né, do triângulo seria justamente esse lado aqui de baixo. Ou seja, é justamente o lado contrário a esse ângulo maior. E a próxima propriedade é: o menor lado de um triângulo opõe-se ao seu menor ângulo. E o que isso quer dizer, professor? Significa dizer que, se temos aqui um ângulo que é muito pequeno, né, esse ângulo vai se opor ao menor lado do triângulo, ou seja, esse aqui que eu estou passando o laser aí, como vocês podem ver. Bom, o nosso próximo tópico será o de sevianas. E o que é isso, professor? Sevianas. Seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo a um ponto qualquer do lado oposto. Ou seja, é uma reta, certo? Que liga um ponto do vértice do triângulo a um lado oposto a esse vértice. Como vocês podem ver aqui, temos três tipos de sevianas. Temos a mediana, a bissetriz e a altura. Essas três características aqui também são sevianas, ok? Só que classificadas de uma forma mais específica. Então, prestemos atenção aqui no que diz no slide. Mediana. Mediana é o segmento de reta que liga um vértice deste triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Ou seja, a mediana vai ligar o ponto do vértice, né, ao ponto oposto, né, cortando o triângulo aqui, ó, no meio. Como fala mediana, cortar o triângulo no meio. Ok? Essa linha aqui corta esse triângulo ao meio. Temos aqui a bissetriz. E ela diz para a gente aqui no slide que a bissetriz é um segmento de reta que divide ao meio um dos ângulos do triângulo, certo? Então percebam só o seguinte. Professor, então quer dizer que bissetriz é a mesma coisa que mediana? Não. Por quê? Percebam que a bissetriz, ela corta o ângulo do triângulo ao meio, diferente da mediana que corta o triângulo ao meio, certo? Então, como que eu posso comprovar isso propriamente dito? Percebam aqui, nessa imagem, que esse triângulo aqui, ele é menor do que esse triângulo aqui. Então, o que podemos ver aqui
é que o ângulo é igual. Por isso que a bissetriz é um segmento de reta que corta o ângulo do triângulo ao meio. Um outro tipo de serviana é também a altura, certo? E o que é esse segmento? Bom, a altura é um segmento de reta que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto. Então, a altura seria justamente essa reta aqui, né, que pega do vértice ao seu lado oposto, que é justamente esse aqui, ó. Então, essa reta aqui seria a medida da altura do triângulo. Entendido até aí o que é um serviana, pessoal? Vamos passar agora para a parte do exercício. Então, nesse exercício ele fala aí para a gente o seguinte: calcule o valor de x e y na figura a seguir. Como que a gente pode calcular o valor de x e de y apenas olhando para essa figura? Percebam aqui o seguinte, né? Esse assunto vai tratar de congruência de triângulos. O nome é esse mesmo, congruência. Então vejam só, quando a gente fala de congruência de triângulos, significa dizer que os triângulos são iguais. Então esse triângulo aqui vai ser igual a esse outro triângulo aqui. Se esse triângulo são iguais, significa dizer que o ângulo também vai ser igual. E é justamente o valor de x e de y. Ou seja, se esse ângulo daqui vale 78 graus, o x também vai valer quanto? 78 graus. Se esse ângulo daqui mede 40 graus, esse outro ângulo também vai medir 40 graus. Sendo assim, temos o valor de x para 78 graus e o valor de y para 40 graus. Essa é a nossa resposta desse exercício. O nosso próximo exercício diz para a gente o seguinte: calcule x e y em grau. Sabendo que o triângulo ABC é concluente ao triângulo RST. Como eu falei para vocês, quando falamos de congruência de triângulo, significa dizer que são triângulos que são iguais. Então, esse triângulo aqui vai ser igual a esse outro triângulo aqui, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? Devemos calcular o valor de x e de y, não é isso? Para fazer isso é bem fácil, temos que olhar para as duas figuras. Então, percebemos aqui, nessa figura, que no ponto C o ângulo é referente a 45 graus. E nessa outra figura, no ponto T, o ângulo é de 3y. Isso significa dizer que é 3 vezes y. Se aqui eu tenho 45 graus, o y, quanto terá que valer para ser igual a esse 45 graus aqui? Não é isso? Então vejamos só. O y vai ter que ser igual a 15. Por quê, professor? Porque 3 vezes 15 é igual a 45. Ok? Sendo assim, encontramos o valor de y. Vamos agora tentar achar o valor de x. Eu sei que esse ângulo aqui equivale a 58 graus. Então, esse outro ângulo aqui tem que valer obrigatoriamente 58 graus. Ok? Se eu sei que y vale 15 e aqui são 2y, então isso quer dizer que vai ser 2 vezes 15, que o resultado vai dar igual a 30 graus. Sobrou para a gente agora o 7x. Eu sei que já tenho 30, né? Para chegar em 58, falta 28. Bom, que número que multiplica o 7, o resultado vai dar 28. Eu sei que 3 vezes 7 é igual a 21. E 4 vezes 7 é igual a 28. Sendo assim, o número x equivale a 4. Então, somando 30 com 7 vezes 4, que é igual a 28, o resultado vai dar 58. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje de matemática referente ao assunto de triângulos. Espero que tenham gostado e eu espero também ter ajudado e tirado algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto. Nos vemos agora na próxima aula. Tchau, tchau e obrigado.